Boa noite, gente. A paz, tudo bem? Todos A- aquecidos pelo Espírito Santo. Amém. Aleluias. Vamos começar então nosso segundo encontro do nosso Congresso de Casais do Distrito Amarelo. Se por um acaso você está aqui nos assistindo agora ou depois e perdeu o encontro anterior, nós temos o link já lá no YouTube disponível para você assistir a primeira palavra, né? Vamos dizer assim da semana passada, que falamos sobre uma comunicação eficaz. E aí nós demos uma tarefinha, né, para a gente poder seguir aí com o nosso com a prática do que foi falado. Antes da gente compartilhar um pouquinho sobre isso, eu queria orar com vocês para a gente já ir começando, tá bom? Então, se você estiver com a sua esposa, o seu esposo aí do lado, dê a mãozinha para eles, fechem os olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo separado, preparado pelo Senhor. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor tem nos equipado como famílias para que possamos abalar o inferno, para que possamos ter as nossos alicerces, Senhor, firmados no Senhor. Que como família possamos, Senhor, refletir a tua glória por onde passarmos, que as pessoas vejam em nós a tua face, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Graças te damos por esse segundo encontro, que a tua bênção seja sobre cada lar, cada família que está aqui, aqueles que ainda vão nos assistir, que o Senhor possa alcançá-los com poder, graça, em nome de Jesus. Entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. gente. Aleluias. Bom, eu queria começar de uma forma bem objetiva, né? Ao invés de fazer uma dinâmica, hoje eu queria ouvir você, casal, que conseguiu. Olha ali, a família tá toda completa do Bruno, gostei, tudo num lugar só. Gente, eu queria ouvir de vocês como é que foi essa experiência. Eu ouvi alguns testemunhos no particular que fiquei muito feliz. E eu queria ouvir de vocês, assim, como é que foi a experiência de ter esse momento aí só o casal, para perguntar aquelas três perguntinhas que nós enviamos. Como é que foi essa experiência aí para vocês? Quem poderia começar? Eu gostaria de ouvir três casais, pelo menos três. Quem quer começar? É só para o microfone falar. Então eu vou ter que escolher, gente. Vamos lá, senão eu vou escolher. Eu posso falar. Foi muito bom. A gente tava. Eu até falei com o Alex, falei, meu, eu tô tentando arranjar uma agenda para eu e a Paloma ter uma agenda com a gente. Nós dois ter um tempo, né? E tava difícil. A gente tava chorando, planejando, tentando arranjar lugar na agenda pra gente conseguir um tempo, e acho que com esse exercício aí, obrigou mais ainda a gente a tentar. Então a gente arranjou um tempo na hora do almoço da Paloma e a gente conseguiu. E graças a Deus foi muito bom, foi muito gostoso. Fazia tempo, que um ano e meio depois que a Sara nasceu, que a gente não tinha um tempo assim, só nós dois, exatamente só nós dois, né? Foi uma benção. Olha que legal, glória a Deus. Resgatando, né? Isso aí. Mais um casal. Quem poderia compartilhar aí como é que foi esse encontro e compartilhar aí essas três perguntas? Vamos lá. Vou escolher, hein? Dou-lhe uma. E aí, se não fizer, se não fez, hein? Dou-lhe duas. Deixa eu ver aqui na câmera. Pera aí que eu vou escolher. Ah, meu Deus. Dou-lhe três. Ninguém se manifestou. Ah, pera aí. Deixa eu ver quem apareceu aqui. Bruno, apareceu na minha tela. Pronto. É tu mesmo, meu filho. Pode compartilhar como é que foi. A Karine tá aí para poder apontar? Gente, eu tava aqui quietinho. Ai, pode escolher. Vai lá, Não, compartilha pra gente como é que foi. eu e a Karine, nós tivemos esse tempo a sós aqui essa semana, a gente saiu, conversou um pouquinho, mas a gente conversou coisas do dia a dia, coisa que a gente queria alinhar, algumas coisas sobre o relacionamento, e eu nem me lembro de pergunta. Essas três perguntas estão me perguntando agora, qual?
Muito honesto. Mas foi bom, foi um tempo proveitoso. Deu pra gente colocar aí os pingos nos is. E bora para mais outra tarefa, né, gente? Muito bom. Que Pergunta que eu não beleza, lembro. hein? Que beleza. Olha, nós mandamos junto com o link da gravação, nós mandamos a tarefa, que eram 3 perguntas. Então, eu vou mandá-la depois de novo no grupo. E se por um acaso você não conseguiu fazer as perguntas, já valeu ter saído, gente. Olha, já estou muito feliz. Só um instantinho, gente, eu vou ter que colocar para carregar aqui, só um minuto. É toda uma função, né? Oremos por um apartamento maior, em nome de Jesus. Peraí. Pronto. É, mas é legal a gente fazer essas 3 perguntas porque elas foram bem intencionais, né? E isso vai trazer muita coisa para vocês refletirem e pontuarem. Então depois a gente manda, tá? E se por um acaso você não conseguiu cumprir sua tarefa, não perca essa oportunidade de fazer, porque é um incentivo para que vocês possam avançar e aprofundar mais nas relações, alinhar a comunicação, tá bom? E por último, eu quero ouvir então aqui o André. Vamos lá, o nosso casal de noivos. Bem objetivo, como é que foi, André? Compartilhei. E para mim aparece você e a Thalita um do lado do outro. Olha que fofo. Tá saindo meu áudio? Sim, agora não, peraí. Vai lá. Tá saindo? Agora sim. Agora não. Ixi, acho que se você abre a câmera, ele bloqueia o Ah, áudio. é porque quando eu abro ela bloqueia, né? Mas estamos te ouvindo. Mas enfim, assim que acabou, eu já perguntei pra ela. Aí ela, calma, a gente tem que sair pra jantar, pra almoçar, a gente tem que ter nosso encontro. Aí nós sentamos na sexta, aí até tirou uma foto, a gente tava comendo na rua. Ela deu risada, era o nosso encontro ali. Mas a gente conseguiu. Aí sábado a gente teve um compromisso com meu pai, então também não deu. Aí no domingo a gente conseguiu. Tivemos nosso encontro, fizemos a pergunta um pro outro. Ela não tinha nada para me perguntar na hora. Aí ela lembrou depois e fez a pergunta do que eu poderia fazer, né, como demonstração de amor por ela. E, bom, nós temos conversas diárias, né? Foi muito bom. Foi legal. Foi ótimo. Muito bom, gente. Muito Ficou bem bom. animado. Isso. Oi? Rodrigo, o Eric falou que queria falar. Nós temos aí Ai, o gente, que é perdeu. Stephanie, né? Nasceu a Cecília, e aí seria legal, ele quer falar, olha só que Mas, legal. Mas olha, me perdoe que ele não apareceu na tela tá aqui em para mim. Stephanie, tá como Stephanie. Eric, então pode falar, por favor, abre seu microfone porque eu não tô te achando aqui, meu filho. Tá dando Stephanie. para me ver aí? Aí. Tá Ah, achei! escuro? Peraí, já vou até te destacar aqui, porque eu acho que a gente quer todo mundo dar os parabéns! Nasceu a nossa pequena princesa Cecília, glória a Deus. Eu tô no escurinho aqui porque a Stephanie tá amamentando, então a neném vai ficar no escurinho ali. Mas a gente. Boa noite a todos, né? A gente teve nosso jantar, se não me engano, ou foi na quinta ou foi na sexta. Acho que foi na sexta-feira. Fui em casa mesmo, porque tá grávida, então a gente não quis sair. Então a gente fez o nosso jantar em casa lá. E aí a gente conversou, né? Na pergunta sobre o que um pode fazer para o outro amar mais essa semana, né? Como eu posso te amar mais essa semana? Alguma coisa assim. A resposta dela para mim foi que não tinha como, que eu já estava fazendo o máximo por ela, né? Eu fui um marido muito presente nessa gravidez dela, tentando ajudar ao máximo, ser bastante presente. E no caso contrário, eu falei para ela que ela poderia fazer mais, só que não é que ela não conseguia fazer mais, é porque ela estava gerando órgãos, ela estava muito ocupada com a gravidez, que foi uma gravidez muito difícil. Então eu falei para ela, eu me senti um pouco menos atenção, mas eu não podia te cobrar nada disso, que você estava fazendo a nossa preciosidade. Então eu entendi todo momento e tal, então eu tentei ser um suporte para ela e não fiquei afetado com isso. Na pergunta sobre qual que era a outra pergunta? O que Deus tem falado com você, né? Era uma das perguntas. A resposta dela era que Deus não estava falando com ela, porque ela teve uma gravidez um pouco difícil, né? Não foi nada de grave, mas ela teve algumas complicações na gravidez. Isso deixou ela tensa, ela pensando, pô, é minha filha, eu tô fazendo alguma coisa errada,
eu estou negligenciando alguma coisa, e aí tinha médico que falava alguma coisa, tinha médico que falava outra, e ela estava muito preocupada nessa gravidez, e eu tinha que dar um suporte para ela. Então, ela estava, como a gente viu no 30 Semanas um tempo atrás, ela estava tentando fazer tudo na força do braço. E não devia fazer na força do braço, tinha que se apoiar em Deus, e ela estava nisso, né? Então, ela falou que era isso, ela estava com essa dificuldade de deixar nas mãos de Deus, sabe? Porque ela não estava conversando com ele, porque estava muito preocupada, muito tensa nesses momentos, né? E comigo Deus estava conversando para eu justamente dar esse apoio para ela, né? Sempre que eu pensava em alguma coisa, não, eu tenho que trabalhar menos, focar mais nela, em acordar cedo para ajudar ela e dar o máximo por ela, né? E a outra pergunta era sobre o que tem tirado a sua paz, alguma coisa nesse sentido, né? O que tem sido uma pressão, né, para você e tal. A Stephanie falou que a pressão dela era a gravidez, porque ela estava muita pressão, né? Tem muita mãe que sonha com a gravidez desde o começo e tudo mais. Pra gente também foi um sonho, mas não era pra ela teve dúvidas, sabe, em alguns momentos, tipo, eu quero, eu não quero, mas e aí, beleza, ela queria estar mãe, sabe? E aí ela teve que planejar muito isso, então estava sendo uma pressão para ela, principalmente as pequenas complicações que teve, ela pensando se ela estava fazendo alguma coisa errada, tava se culpando às vezes, e eu dando esse suporte. Não, não tá se culpando, não, você tá sendo incrível e tudo mais. E do meu lado era o trabalho, né? Algumas coisas não estavam muito bem no meu trabalho, e pô, uma filha chegando e o meu trabalho não estando bem, eu já fico preocupado, entendeu? Então isso me tirava às vezes minha paz e tal, e aí eu também vivia aqueles batimentos cardíacos, sobe, desce, sabe, de preocupação. Me alonguei um pouco, mas é porque eu prestei atenção, a gente fez a Deus, lição de casa. olha, É gente, isso, com o Deus. neném para nascer, hein? Olha que exemplo, com o neném para nascer, eles fizeram a tarefa e deram esse testemunho tão lindo. Parabéns, Eric, Stephanie, é isso aí, gente. E sem mais Ah, delongas, A Stephanie falou aqui, ó, estamos participando na maternidade. então, o neném nem teve alta ainda, elas estão lá, gente, pós-parto, olha que tremenda, é isso aí. Deus vai honrar muito essa atitude de vocês e a família linda que está aí crescendo, glória a Deus. Sem mais delongas, com esse testemunho tão maravilhoso, que dá uma bela de uma introdução para nosso segundo encontro. Eu quero chamar o homem mais lindo do universo, meu marido, meu pastor, Meu Deus. Alex. Que honra! Você que é a mulher mais linda do mundo. Eu sou apaixonado por você e sou muito grato por esses 16 anos, quase 17 de casamento. Vocês me ouvem bem? Então tá bom. Eu tô rolando a tela, tô vendo aqui na minha tela agora algumas carinhas muito especiais. Dizer que sou muito grato a Deus por cada um de vocês. Quantos foram abençoados com a primeira semana? Dá um tchauzinho aí para eu poder ver. Valeu a pena? Gente, eu estou muito animado com essa conferência ou com esse congresso de casais. E eu quero honrar você que está aqui nessa terça-feira, você que decidiu por estar aqui nessa conferência. Eu gosto muito, como pastor, eu tenho uma visão muito clara a respeito de família e de casamento. Posso dizer para você, né? Nós cuidamos do nosso casamento e o nosso primeiro ministério, e eu como pastor digo para você assim, o nosso primeiro ministério, meu e da Adriana, é o nosso casamento. Depois os nossos filhos, e aí depois entram vocês, tá? Então não se sintam assim, né, prejudicados. Ah, mas é porque a minha esposa e os meus filhos ainda são uma prioridade. Depois vem vocês, que eu pastoreio e amo com muito amor e carinho. Esses dias o Benjamin estava conversando com um amiguinho dele, né? E aí tava o amiguinho dele, os pais, e ele falou assim, ó... Aí ele falou o nome do amiguinho e falou assim, ó, esse aqui é o meu terceiro melhor amigo. Aí, poxa, o amiguinho ficou tão chateado e os pais do menino ficaram chateados também. Aí eu falei, meu Deus, agora como é que a gente sai dessa situação, né? Aí ele falou assim, mas sabe por quê? Porque Jesus é o meu primeiro melhor amigo e o meu segundo melhor amigo é o meu papai e aí depois é você. Aí foi aquele aliviar da situação. Então, saiba que vocês são a nossa prioridade. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque a gente está investindo nessa conferência de casais, porque a gente entende o quanto isso é importante. E geralmente quando se fala de conferência de casais ou congresso de casais, em qualquer âmbito que seja, a gente pensa que estamos falando só de casais problemáticos. Dificilmente alguém pensa, poxa, eu vou participar dessa conferência porque eu quero melhorar o que já está bom. E é interessante que eu percebo que as pessoas que às vezes
mais precisam são as que menos se dedicam para participar de um evento como esse. E aí acabam sempre patinando. Então, se eu tenho uma dica para dar para você, é tudo que a igreja promover que diz respeito a casamento, se envolva. Mesmo que você fale que está tudo bem com o seu casamento, aí é que você deve participar. Porque toda vez que você se prepara para o seu casamento de uma forma melhor, você vai estar elevando o nível do seu matrimônio. E eu digo para você, nos nossos dias, um casamento consolidado, solidificado, é o seu maior porto seguro depois da presença do Espírito Santo. Consegue entender isso? Depois da sua relação com o Espírito Santo, da sua intimidade com o Espírito Santo, o seu maior porto seguro é o teu casamento. Eu falo muito isso aqui em casa. Os nossos filhos vão crescer e vão voar. Eles vão seguir a vida deles. E aí no final vai sobrar quem? Eu e Adriano. Né? Pensa você, quando foi a última vez que você foi na casa dos seus pais? Quando foi a última vez que você ouviu seu pai, sua mãe, se eles ainda estão vivos, claro. Pensa que um dia vai ser o seu filho que vai ficar talvez 2 meses sem almoçar na tua casa. Mas quem que vai sobrar? Você e o teu marido, ou você e a tua esposa. Está aqui comigo? Dá um tchauzinho, interage aí comigo. Dito isso, a segunda mensagem que eu quero ministrar com vocês, ela tem muito a ver, como eu disse na primeira mensagem, ela tem a ver com uma experiência ou com algo empírico. O que é isso? São respostas que a gente tem do nosso cotidiano, são interações que a gente faz por meio dos atendimentos, por meio das conversas que a gente tem com vocês e com outros casais, e dentro disso nós formulamos esta conferência. E a segunda mensagem que nós queremos ministrar com vocês é mais do que colegas de quarto. Mais do que colegas de quarto. Quando a gente estava conversando com vocês, eu estava conversando com alguns de vocês, enquanto eu ouvi alguns testemunhos de vocês, não hoje, mas ao longo de alguns atendimentos com casais da nossa área, do nosso distrito, eu formulei 6 perguntas. E essas 6 perguntas, elas foram a base para montar essa mensagem que a gente vai compartilhar, que você vai ver que é muito prática. Elas falam sobre até quanto a pessoa estava disposta a continuar firme no seu casamento. E o quanto ela estava disposta a pagar um preço para que o seu casamento desse certo. Um momento mais para frente, não hoje, em algum momento, eu vou compartilhar quais são essas 6 perguntas que eu fiz para mim mesmo e que eu pensei sempre em aplicar quando eu estivesse fazendo o atendimento. Dito isso, eu cheguei à conclusão, por meio dessas 6 perguntas, que muitos casais deixaram de ser casal e passaram a ser amigos que dividem uma casa. Amigos que compartilham contas, amigos que compartilham responsabilidades, mas que há muito tempo deixaram de ser um casal. Temos aqui casais de noivos que estão prestes a se casar. Se vocês receberem e assumirem essa mensagem hoje, vocês vão ter muito mais a desfrutar depois do casamento. E você que está casado há muito tempo, vale muito a sua reflexão a respeito de como é que você tem se comportado dentro da sua casa no que diz respeito ao seu casamento. Dito tudo isso, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, entregamos essa mensagem, entregamos esse congresso de casais, esse segundo dia do congresso de casais diante do Senhor. E pedimos, Pai, que tudo que for falado aqui não seja para peso, para culpa, para acusação, mas para transformação, para a vida e para a liberdade dentro do casamento. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre, que todas as mentiras do diabo sejam destruídas nessa noite e que as verdades da Tua palavra sejam estabelecidas na nossa vida. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se puder, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Então, quantos casais moram na mesma casa, dormem na mesma cama, dividem contas, mas vivem como colegas de quarto? Você já parou para pensar? E eu quero que você reflita sobre isso. Que tipo de relacionamento você tem com a tua esposa, com o teu marido, você que está noivo? Que tipo de relacionamento você quer ter com o seu noivo, com a sua noiva? Muitos casais, eles acabam perdendo a conexão a respeito da sua vida. Eles perdem a conexão emocional, espiritual e até mesmo a conexão física.
Então, quando a gente fala de sermos colegas de quarto e não casal, é quando você olha para o teu casamento e você vê que você não tem mais nenhum tipo de conexão emocional, espiritual e física com o seu cônjuge. Sabe aquele negócio de você olhar para o seu cônjuge, para o seu marido, para sua esposa, e só de olhar você saber o que ela está pensando, o que ele está pensando, o que ele deseja, o que ela deseja, se ele está triste, por que ele está triste. Eu só de ouvir, gente, só de ver a mensagem que a Adriana manda por texto, eu já sei como ela tá. Já a gente conseguiu chegar nesse nível porque a gente tem essa conexão emocional. As palavras que ela usa quando ela responde uma mensagem de texto, eu já sei como que ela tá, o ânimo dela. Eu já sei se ela tá cansada, se ela tá se sentindo sobrecarregada com alguma rotina nossa, se ela tá feliz. Então, quando os casais perdem essa conexão, eles começam a viver como colegas de quarto que dividem o mesmo teto. E existe um texto que você conhece muito bem, que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só. A gente usa esse texto e a gente enxerga aqui, pô, pastor, que legal, ele está falando é melhor serem dois do que um. Então, como é que o senhor está chegando aqui agora à noite, numa terça-feira, onde eu podia estar assistindo MasterChef, e vai me falar que é melhor, que está errado a gente ser dois? Preste atenção, o texto está dizendo, Salomão está dizendo o seguinte: é melhor serem dois, mas na mesma visão. É melhor serem dois, mas seguindo o mesmo objetivo. É melhor serem dois, mas estando emocionalmente ligados, a ponto de estender a mão quando perceber que o outro caiu. É bom serem dois quando existe uma conexão espiritual. Eu percebo que meu cônjuge precisa de uma oração, eu preciso que o meu marido seja regado à oração, que eu faça um jejum por ele, que eu faça um jejum por ela. É bom serem dois quando há uma conexão física, quando eu sinto a dor do meu cônjuge, quando eu sinto a dor do meu marido, quando eu sinto a dor da minha esposa. O que acontece? É que muitas vezes nós somos dois com visões completamente diferentes a respeito de tudo dentro da família, dentro do casamento. Então nós precisamos, o primeiro princípio que eu quero que você guarde no seu coração sobre casamento, é que nós precisamos caminhar como família na mesma direção, como marido e mulher, conectados emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Eu trouxe alguns dados para você, para abrir os seus olhos a respeito desse tema que a gente está falando. Olha só que preocupante são esses dados. Esses dados são fundamentados em famílias cristãs evangélicas, tá? São dados fundamentados em famílias cristãs evangélicas. E eu tô só um parênteses, eu estou muito animado porque está para nascer no Brasil o primeiro instituto de pesquisas cristãs no Brasil com dados de famílias cristãs brasileiras. Isso vai ser muito importante para nós. Mas preste atenção, menos de 15% dos casais cristãos oram juntos, regularmente. Menos de 15% dos casais cristãos oram, preste atenção, regularmente, oram regularmente juntos. Isso é muito triste. Segundo dado, mais de 50% dos casais cristãos admitem que não conversam profundamente ao longo da semana. Mais da metade dos casais não sentam e não têm conversas profundas e necessárias ao longo da semana. Por isso, quando a gente fez o desafio para vocês de sentarem juntos, é só o começo daquilo que a gente quer propor para vocês como casal. Não vai ser uma vez só. A ideia é transformar esse tempo em uma rotina, em uma cultura no seu casamento. Amém? Está aqui comigo? Então, mas o lado positivo dessas pesquisas é o seguinte: casais que oram juntos têm 80% menos probabilidade de se divorciarem. Casais que oram juntos têm 80% menos de probabilidade de se divorciarem. Dito isso, a separação ou esse distanciamento que acontece dentro das famílias, ela tem algumas razões de acontecerem. Primeira delas, muitos anos de vida conjugal.
A gente tem casais aqui que tem 30 anos de vida conjugal, 35, 40 anos de vida conjugal. Eu e a Adriana, nós estamos chegando a 17 anos de vida conjugal. É uma história, é tempo. Nós estamos juntos há 20 anos já. Completamos agora 20 anos juntos. Eu tenho mais tempo ao lado da Adriana do que eu estive sem estar ao lado dela. Então, o que é o problema disso, ou qual é o desafio? É porque o casamento corre o risco de entrar na rotina. Tudo se torna muito comum, tudo se torna muito natural. E aí começa a haver naturalmente uma separação, um distanciamento, uma desconexão emocional, espiritual e física. Segundo, casais que tiveram um início de casamento sem expectativas alinhadas. Aqui nós temos casais de noivos. Deixa eu te dizer algo. Comece um casamento alinhando expectativas. Uma dica que eu quero dar para vocês que estão prestes a casar. Pense o seguinte, o dia que vocês marcaram do casamento, na verdade, não é o casamento, é a cerimônia. O que nós vimos nesses anos de ministério pastoral e de tantos casamentos que a gente fez? Alguns casais tinham toda a expectativa no dia da cerimônia, mas não tinham nenhuma expectativa para o que aconteceria depois. Então eles gastaram dinheiro, tempo, energias, forças para ter a melhor cerimônia de todas. Aí depois eles voltaram da lua de mel e não sabia mais o que fazer. Quantas vezes, né, amor? A gente teve que atender casais, pastor, agora e aí? O que a gente faz? Porque muitos casais já começam com esse distanciamento, desconectados uns dos outros. E aí, quando você começa um pouquinho desconectado, um pouquinho distante aqui, a tendência é que lá na frente esse distanciamento se torne cada vez maior. Amém? Amor, eu não estou vendo tela nenhuma aqui, estou vendo só o slide. Então, se você vai acompanhando aí o rostinho deles enquanto eu estou falando para saber se eles estão prestando atenção ou não. Tá tudo bem até agora? Eu estou vendo você, tá? Você e a tela. Então, a separação, ela vem de casais que estão há muito tempo casados. Reflita-se como é que está a sua conexão com o teu cônjuge, você que está há muito tempo casado. De início de casamento sem expectativa, você casou, já faz algum tempo que você casou, mas até hoje não conseguiu se alinhar. E está pensando, meu Deus, será que eu casei certo? Gente, casou. Só precisa alinhar, só precisa deixar de ser colega de quarto e começar a ser casal. Terceiro, crises financeiras. Né? Eu já vi casamentos acabarem porque acabou o dinheiro, não porque acabou o amor. Eu já ouvi mulheres dizendo assim para mim, eu amo meu marido, mas eu não suporto a instabilidade financeira dele. Não é só que ele não sabe lidar com dinheiro, ele não gosta de trabalhar, ele não procura emprego, ele não se movimenta. Ou eu já vi maridos falar, eu amo a minha esposa, mas eu não suporto mais a forma como ela lida com dinheiro, ela não tem limites. Então, essa questão financeira, ela gera um distanciamento. E aí vocês estão casados, mas como colegas de quarto e não como marido e mulher. Continuando. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Então, joinha, você está me vendo, amor? Sim. Sim, beleza. Quarto, traumas ao longo da jornada. Como, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um filho. Nós acompanhamos casais que o casamento sofreu um baque muito grande quando houve a perda de alguém. A esposa perdeu a mãe ou o pai, o marido perdeu a mãe ou o pai, ou um tio que amava muito. E este trauma, esta perda, ela gerou um distanciamento dentro do casamento. Eu falo para vocês, nós perdemos o nosso filho. E nós lutamos muito para nós não nos distanciarmos uns dos outros. A Adriana tem um testemunho sobre isso, porque ela olhava para mim depois que nós perdemos o Timóteo e ela via todo aquele processo da gestação. Ele tinha traços físicos que lembravam muito a mim. E aí, quando ela olhava para mim, ela remetia ao nosso filho que está nos braços do Senhor hoje. E nós tivemos que trabalhar isso para que este trauma não gerasse um distanciamento entre nós. Não é fácil.
não é algo que você lida com naturalidade. Não estou falando que esses pontos aqui são pontos que, poxa, se você passou por esses pontos e teve um distanciamento, você é um péssimo marido, uma péssima esposa, vocês são fracos como casal. Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que esses são causas que podem gerar distanciamento. Traumas ou conflitos mal resolvidos, ressentimentos e mágoas não tratadas ao longo do tempo criam muros entre os cônjuges. Quando você não trata um trauma, quando você não trata uma perda, você começa a levantar muros que distanciam e acabam distanciando você da tua esposa, você do teu marido. Então, eu estava ouvindo hoje um podcast de um ministério sobre família chamado Focus on the Family, e eles estavam falando nesse podcast transformando traumas pela verdade. E foi muito poderoso o que eles estavam falando, uma perspectiva que eu achei muito interessante, porque eles estavam dizendo o seguinte, que cada pessoa enxerga o trauma de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se duas pessoas passam pelo mesmo trauma, vamos supor um acidente de carro, o marido e a mulher sofrem um acidente de carro, mesmo sofrendo o mesmo trauma, cada um vai enxergar aquele trauma de uma forma diferente. E se não houver um trabalhar a respeito disso, uma conversa, se não houver um tratamento a respeito desse trauma, se não houver oração, cura, se não houver confissão, porque a verdade num trauma, ela vem pela confissão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos transformar os nossos traumas pela verdade. E por último, dentre tantos que a gente poderia listar, é a incompatibilidade de agenda. Quantos casais se distanciam por incompatibilidade de agenda? O marido sai para trabalhar cedo, a esposa está dormindo, quando ele volta, a esposa não chegou do trabalho, ele dorme, a esposa chega e ele já está dormindo. E aí vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta e nunca se vêem. E aí não consegue ter tempo. No começo, poxa, tudo bem, é natural, mas se a gente não conseguir trabalhar isso, vai passar o tempo e essa incompatibilidade de agenda vai gerar um distanciamento. Aí vocês vão ser colegas que dividem quarto, mas que na verdade não conseguem ter uma conexão de marido e mulher. Amém? Dito isso, quais são os sintomas? Pastor, como eu sei que eu estou distante do meu marido ou como eu sei que eu estou distante da minha esposa? Porque falamos sobre esse distanciamento, mas como eu sei? Existem várias maneiras, mas algumas delas eu vou falar agora. Como você sabe se você está vivendo uma separação emocional, física ou espiritual? Primeiro, o casal não tem mais intimidade, o casal não faz mais amor. Se você não tem uma vida de intimidade, isso é um sinal, na verdade é o primeiro sinal de um distanciamento como casal, certo? Porque, deixa eu te falar, hoje a nossa lei, a nossa visão de casamento é baseado naquilo que o cartório, o documento que o cartório assina, a certidão que o cartório emite, a bênção que o pastor dá, mas aos olhos de Deus, em primeiro lugar, o que caracteriza um casamento é a intimidade. É o amor carnal, a ligação física que existe entre o marido e a mulher. Então, aos olhos de Deus, precisa existir dentro do casamento essa intimidade, precisa existir dentro do casamento essa conexão. Então, se vocês não têm intimidade física, se não existe conexão física, este é um sintoma muito preocupante que talvez vocês estejam mais para colegas de quarto do que para marido e mulher. Então, isso é um perigo. Nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos enxergar que a vida sexual do casal ela é importante, ela é fundamental. A saúde da intimidade do casal ela é importante para que você possa ter a certeza se vocês estão juntos ou se vocês estão distantes, certo? Então, aos olhos de Deus, né, tem até uma brincadeira do Cláudio Duarte que eu gosto muito, que ele fala assim, né? Você quer saber se um casal está bem? Presta atenção como o marido chega na igreja.
Se o marido chega na igreja reclamando do horário do culto, do som do louvor, da altura do volume do louvor, da criança que corre no meio do culto, que chora no meio do culto, que o pastor não está ungido, significa que tem alguma coisa errada nessa área sexual do casal. Porque o cara que está bem, ele chega na igreja e fala: meu Deus, esse louvor alto é uma bênção, porque isso aqui já acaba com as trevas. O pastor demorou muito, mas não tem problema. O que é isso? Eu fico horas assistindo Netflix, porque eu não vou ouvir o meu pastorzão pregar tanto? Porque o cara que está saudável nessa área, ele é feliz. A mulher que é saudável nessa área, ela é feliz. Então esse é o primeiro sinal. Amor, eu não sei como está a carinha do pessoal aí, mas eu queria muito ver como eles estão nessa área. Em nome de Jesus. Segundo sintoma, não compartilham mais seus sentimentos. Um casal que não compartilha os seus sentimentos, eles estão mostrando que eles estão distantes no casamento. O que é compartilhar sentimento, querido? É quando você, homem, chega em casa depois de um dia cansativo, onde você está enfrentando talvez alguns problemas na sua vida profissional, com seu chefe, com seus pares no trabalho, ou talvez você está enfrentando alguns desafios na sua vida financeira, mas você chega em casa sem falar muito, você senta ao lado da tua esposa, encosta a sua cabeça no ombro dela, respira, você ali tem um tempo junto com ela, e ela simplesmente se permite que ela cuide de você. Isso é um compartilhar emocional. Às vezes, a ligação emocional não tem a ver só com palavras, mas com ações. Não tem a ver só com palavras, mas tem a ver com ações. Então, nós precisamos compartilhar como é que nós estamos emocionalmente. Mulheres, compartilhem como vocês estão com seus maridos. Eu sei que os maridos, eles têm a tendência de querer resolver todos os seus problemas. Então, você vai compartilhar emocionalmente algo com seu marido, ele vai vir para você com 5 resoluções diferentes para aquilo que você está colocando. Então, aqui, maridos, vai uma dica. Quando a sua esposa for compartilhar algo, não dê nenhuma solução para o problema, a menos que ela peça, mas ouça. Esteja ali para ouvir o que ela tem para dizer. Ela só quer desabafar, ela só quer falar. Eu recebi um vídeo do Rogério ontem, né, falando sobre a comunicação emocional do homem e da mulher, e é muito engraçado. Vou mandar no grupo depois para vocês, vale muito a pena, porque a mulher, ela começa a falar da mãe dela, mas ela termina falando do cachorro da vizinha, e o marido ainda não entendeu que ele está falando da sogra, e de repente já está falando do cachorro, e ele ainda está procurando se atualizar. Não, só ouve. Se ela souber que você está ali sem celular, sem ficar olhando para o jogo na televisão, mas olhando para ela, já valeu, já estabeleceu uma conexão espiritual, aliás, uma conexão emocional. Se você não tem uma conexão, não compartilha seus sentimentos, ei, homem, deixa eu te falar algo, não é errado você falar para tua esposa que você está triste. Não é errado você falar para tua esposa que você talvez não está se sentindo pleno em alguma área da tua vida, que você não está se sentindo satisfeito com algo que está acontecendo na tua vida. Na verdade, quando você é transparente nessa área, você está mostrando para tua esposa que você é um com ela, e ela se sente segura de saber que o marido dela confia nela. Você, mulher, talvez você fala mais da sua vida emocional para sua mãe, para sua amiga do trabalho, do que para o teu marido. E o teu marido não consegue entender o teu coração, ele só vê a sua cara, a sua feição, o seu rosto fechado, mas ele não consegue entender o que realmente está no teu coração. Então, tome muito cuidado a respeito disso, tome muito cuidado sobre o que você está falando, sobre o que você está vivendo, sobre como você está transferindo as suas emoções. Terceiro, casais que não conversam sobre assuntos profundos. Existem muitos casais que são colegas. Eles são colegas de quarto. Por quê? Eles falam sobre tudo. Sobre o tempo, eles falam sobre comida, eles falam sobre viagens, mas eles não conversam sobre nada profundo. Casais que só têm conversa de elevador já mostraram que são colegas de quarto e não são marido e mulher. Ah, será que está chovendo hoje? Será que vai fazer frio? Ai, que roupa que eu uso? São conversas superficiais. Casais que não conversam sobre feridas, casais que não conversam sobre medos, casais que não conversam sobre grandes decisões, casais que não conversam sobre vida financeira,
são casais que são amigos, mas de quarto, ou são colegas de casa, mas não são marido e mulher. Está sendo muito pesado, mas ou tá dando para entender? Casais, outros sintomas de separação. Casais que não conseguem resolver conflitos com sabedoria. E aqui, gente, eu vou falar como pastor, nós vamos falar como pastores de vocês. Nós temos visto muitos casais, e não só do nosso distrito, mas casais de uma forma geral, que não sabem brigar, que não sabem resolver conflitos. Você quer falar um pouco sobre isso, amor? Então, querido, até para brigar existe a arte da briga. Se você nunca leu, tem a Arte da Guerra, do Shintizo, acho que é o nome dele. Esse livro faz muitos anos mesmo que eu tive acesso a ele. A Arte da Guerra. Saiba como lutar as suas guerras, saiba como se colocar numa situação de discussão, de discutir a relação, de atrito. Casais saudáveis, eles brigam. Preste atenção, casais saudáveis, eles brigam, eles discutem, eles têm desavenças. Não ache que os casamentos perfeitos são aqueles que não têm briga. Os casamentos perfeitos são aqueles em que o marido e a mulher sabem como discutir, como colocar pontos sensíveis sem ferir, sem magoar. Como nós falamos na semana passada, apertar os botões certos. Eu vejo hoje, junto com a Adriana, muitos casais que não sabem brigar. Até para brigar você precisa saber. Então, quando você não sabe brigar, não resolve com sabedoria os seus conflitos, é um sinal de que vocês estão distantes. Caminhando. Casais que vivem em competição. Gente do céu. Casais que competem para saber quem ganha mais. Casais que competem para saber quem cria melhor os filhos. Casais que competem para saber quem é mais crente. Casais que competem para falar qual é a família que é melhor. A sua família não presta, não, é a sua que não presta, é a sua mãe que não serve, é o seu pai que não ajuda em nada. Ou seja, o casal vive em competição. Sabe quem vive assim, de picuinha? É amigo. Porque casal, marido e mulher, não compete. Eles vão na mesma direção. Você entendeu? Casais, outro sintoma, não estão dispostos a romper laços com o passado. Casais que não rompem com o passado são colegas de quarto. Você precisa romper com o passado. Aqueles que estão em Cristo, Paulo escrevendo na igreja em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, casais precisam romper os laços com o passado. O que ficou, ficou. E por último, casais que não têm mais tempo de mesa, nem momentos de conexão intencional. Por isso que a lição que nós demos semana passada e a lição que nós vamos dar hoje, ela fala sobre tempo de mesa, com intencionalidade. Gente, as perguntas que a gente passou, elas foram intencionais, elas precisam ser feitas, não só naquele encontro, mas sempre. E as perguntas que nós vamos passar hoje também precisam ser intencionais. Porque não é só sentar à mesa, mas é saber o que vai ser colocado à mesa. Gostou dessa? Nós precisamos não apenas sentar à mesa, mas saber o que vamos colocar à mesa. Dito tudo isso, estamos caminhando para o final já. Eu quero dizer para vocês que existe um texto bíblico que diz, Gênesis 2, 24, diz o seguinte, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tem muitas pessoas que acham que esse texto está lá nos evangelhos, mas não, está em Gênesis. É uma das primeiras direções de Deus para o homem. Veja, Deus não dá nenhuma outra direção para o homem a não ser sobre deixar sua família, seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa e os dois serem uma só carne. Esta é a visão que eu quero passar para você a respeito de é melhor serem dois. Dois unidos no mesmo propósito. Dois que, na verdade, são um. Que estão tão juntos, que estão tão conectos, que estão tão conectados. Conectos não existe, que estão tão conectados que é impossível distinguir um do outro. Você sabe aquele casal? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O apóstolo Géser e a apóstola Maricleide. Eles estão juntos há tanto tempo que eles parecem até fisicamente. Já parou para pensar nisso?
O apóstolo Jéssica e a apóstola Maricleide, eles estão juntos e são tão conectados que eles até fisicamente se parecem. E quem conhece e conversa com eles sabem da cumplicidade. O apóstolo Joel e a Sandra. A gente talvez não vê a Sandra em tanta evidência, mas quem acompanha eles de perto sabe, gente, é impressionante a conexão que eles têm. Vão fazer agora 42 anos de casados, se eu não me engano. Eles se conhecem só o tipo de Jó, que a Sandra chama o apóstolo Joel de Jó. Depende da entonação que ela fala Jó, ele já sabe o que vem pela frente. Tô errado, amor? É desse jeito. Gente, ó, e ele pianinho, mas isso não vem ao caso. Mas, então, o que acontece? Nós precisamos entender que Deus nos chama a sermos mais do que dois convivendo. Deus nos chama para sermos mais do que duas pessoas que convivem na mesma casa. Deus nos chama a ser um. Deus te chama para ser um com a sua esposa. Deus te chama a ser um com o seu marido. O grande desafio do casamento é viver a unidade sem perder a individualidade. Eu não estou querendo que você anule quem você é. Eu estou querendo que você saiba viver junto com o seu marido, com a sua esposa, sendo um, vivendo em unidade, mesmo respeitando a sua individualidade. Biblicamente falando, o matrimônio é a conexão emocional, espiritual e física do homem e da mulher. O diabo, guarde isso que eu vou falar para você. O diabo não precisa separar o casal. Ele apenas os torna amigos ao invés de um casal. O diabo, ele não vai ser assim, não que ele não faça, mas ele é muito sutil. O diabo não precisa fazer com que você assine um papel de divórcio. Ele só torna você alguém que divide a mesma casa do que seu cônjuge, mas sem conexão nenhuma, física, espiritual e emocional. Pastor, então quer dizer que eu não posso ser amigo do meu marido? Claro, você deve ser o melhor amigo da sua esposa, o melhor amigo do seu marido. Mas existem limites na amizade. Tem coisas que você faz com o seu marido, com a sua esposa, que você não faz com o seu amigo nem com a sua amiga. Nem pode, porque é escândalo. Deus chamou você para ser, antes de amigo do seu marido, da sua esposa, Deus chamou para você ser um com ele, um com ela. A amizade vem no processo do matrimônio. Pelo amor de Deus, não se conforme com ser apenas amigo do seu cônjuge, amigo do seu marido, amigo da sua esposa. Saiba que existe uma conexão muito mais elevada. É por isso que o escritor ao Hebreus, ele diz lá que bendito seja o leito sem mácula. E que o matrimônio, saiba, o matrimônio é o mais sublime de todas as instituições. Por quê? Porque antes da amizade vem o matrimônio. Então, eu sou o melhor amigo da minha esposa. Mas se parou por aí, tá errado. Porque amigo não tem intimidade com a esposa. O amigo não pode beijar. O amigo não pode ter relação. O amigo não pode pegar na mão e andar de mão acariciando a mão. O amigo não é aquele que você reclina o peito nos momentos mais difíceis. Esse é o cônjuge. Eu sei que eu estou parecendo um pouco duro nessa palavra, mas é importante para quebrar talvez um muro que o diabo tem tentado levantar contra os casamentos. Então, o amigo tem limitações que o marido e a mulher não podem ter. Por isso, as primeiras direções de Deus para o homem foi a respeito da vida conjugal. A sociedade em que a gente vive, eu já estou terminando, eu sei que a Adriana já conhece pelo olhar dela que eu já estou avançado no horário. A sociedade em que a gente vive hoje tem desequilibrado o casamento com mentiras individualistas. A sociedade tem enganado as pessoas e o casamento com mentiras individualistas. Alguns exemplos: casais que têm finanças separadas, casais que prezam pelo tempo sozinho para fazer o que quiserem sem consequências. O marido, né? Eu estava esses dias no futebol, olha só que loucura isso, né? Sábado de manhã eu jogo futebol com o pessoal que não é da igreja, mas que nos respeitam muito. E é interessante que eles estavam falando assim, né? Um deles estavam brincando assim, não, porque eu tenho um cartão de um banco que a minha esposa não sabe que eu tenho. Esse cartão eu uso para aquelas coisinhas que ela não pode saber. Cara, quando eu vi aquilo, eu me senti tão mal. Porque a sociedade está nos conduzindo para isso.
finanças separadas, casais que querem tempo sozinho para fazer o que quer sem consequências. A gente tem ouvido tanto sobre trisal, casamento aberto. Gente, isso é uma aberração. Casais que estão sendo massacrados pela sociedade, aceitado isso como uma verdade, por exemplo, na privação de acompanhar a vida digital do cônjuge. Quantos maridos não têm acesso ao celular da esposa e quantas esposas não têm acesso ao celular do marido? Eu nem vou fazer um desafio agora para não ter problema, mas seria legal você um dia pegar o Instagram do seu marido e ver o que aparece no Explorer dele, ou no Explorar dele. Tá fazendo sentido? Na diferença na relação da vida ministerial e espiritual. Quantos casais o marido fala, eu sou muito espiritual, minha esposa precisa melhorar, ou a esposa que fala, eu sou muito crente, meu marido precisa acompanhar. Peraí, vocês estão competindo para ver quem é mais crente? O que Deus espera é que os dois estejam juntos. Presta atenção, até para o mal, tem casal que é melhor que a gente. Ananias e Safira. Só esse exemplo. Ananias e Safira. Eles eram tão mas para o mal, que aconteceu o que aconteceu com eles. Tá fazendo sentido? E quando nós abrimos espaço para os ciúmes, a pastora Bárbara falou muito sobre isso no domingo passado. Os ciúmes têm ardido no coração de alguns casais, nós não podemos permitir isso. Isso é sinal de distanciamento. Então, quando nós somamos todos esses fatores e outros que nós não relacionamos aqui, estamos começando a nos distanciar. E outro fator, o tempo juntos pode gerar uma espécie de conformismo. Então, você que é casado há muito tempo, pensa se você não está conformado com a situação. E para encerrar, como inverter esse quadro? Agora é a melhor parte. Anota aí, mesmo que você vai receber o esboço e tudo mais, mas preste atenção. Crie hábitos saudáveis como casal. Primeiro deles, revejam fotos antigas que mostrem a alegria da vida a dois e da família. Sabe aquelas fotos aqui? A gente ainda tem foto impressa, que a gente revelou. Pega, vez ou outra, pelo menos uma vez por mês, pega essas fotos, mesmo que seja no celular, coloca na televisão. A gente viveu essa experiência esse final de semana, ou ontem, acho, foi tão gostoso, a gente riu, a gente viu foto dos nossos filhos bebê, a gente viu fotos nossas antes de ter os nossos filhos. Querido, para um tempo para rever. Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Talvez vocês estão tão desconectados, mas quando vocês começarem a trazer à memória essas coisas, vocês vão se reconectar, vocês vão se lembrar daquele tempo que vocês estavam tão juntinhos, que era chamego para cá, chamego para lá, era emoji, tô chegando em casa, se prepara para lá, outro emoji para cá, sabe? Tantas histórias que vocês já viveram que talvez não se repitam, que precisam voltar a acontecer. Segundo, no que diz respeito à vida sexual, tenham sim conversas abertas e tenham momentos programados para viverem este momento com intimidade e calma. Preste atenção no que diz respeito à vida sexual, tenham conversas abertas. Você e o seu marido, você e sua esposa precisam conversar abertamente sobre isso. Claro, sem imoralidade, sem sujeira, mas conversas francas, abertas, o que você gosta, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu deixo de gostar, o que eu espero, os sonhos que eu tenho. Seja franco, seja transparente. Não é pecado marido e mulher falar sobre isso. Deixa eu te contar algo que eu estava ouvindo nesse podcast sobre transformando traumas pela verdade. Existe uma... Tem até um slide sobre isso aí, amor. Tem um estudo da Faculdade de Colômbia que eles fizeram uma pesquisa com as pessoas e eles chegaram à conclusão o seguinte, que uma pessoa comum, como eu e você, tem pelo menos 13 segredos escondidos que nunca revelaram para ninguém. Olha só que interessante. Uma pessoa comum tem pelo menos 13 segredos que nunca revelaram para ninguém, nem para o marido, nem para a esposa. E boa parte desses 13 segredos tem conotação sexual. Eu sei que você virou o olho aí, Adriana, você pensa assim, meu Deus, e aí? Pensa a respeito disso.
né? Eles estavam conversando sobre isso, um podcast muito legal que depois eu posso até encaminhar para vocês. Terceiro lugar, assistam juntos ao vídeo do casamento de vocês. Quando foi a última vez que você assistiu o seu vídeo de casamento para relembrar aquele momento? Para ver como seu cabelo estava, se você tinha cabelo naquela época ou não, né? Se, pastor, é VHS, meu amigo, gasta um dinheirinho e coloca aquele VHS em arquivo digital para você ter acesso mais fácil. Quarto, estejam alinhados nas questões financeiras, como conta conjunta e planos conjuntos, estejam alinhados a respeito disso. Quarto, relembrem conquistas e histórias bonitas quando estiverem à mesa ou em qualquer outra oportunidade. Ao invés de ficar fofocando sobre a vida dos outros, comecem a trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Relembrem conquistas que vocês tiveram. Desenvolvam atividades espirituais juntos, esse é o quinto. Oração, leitura, jejum, servir na igreja, estar atuando nas células, se organizarem para estarem nos cultos. Isso tudo que eu estou falando para vocês gera conexão no casamento. E eu concluo dizendo para vocês a célebre frase do meu querido amigo, brincadeira, não conheço, nunca tive com ele, mas eu gosto muito e eu descobri que ele escreveu um livro sobre isso, que é Casamento não vem pronto, se constrói. Ser um não é algo automático, é uma construção diária, intencional, que exige esforço mútuo, renúncia, perdão e presença. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Nós não fomos chamados para sobreviver no casamento. Nós somos chamados para desfrutar dele, crescer nele, amadurecer nele. Nós somos chamados no casamento para crescer juntos. Querido, eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era solteiro. Eu me visto melhor, eu tomo banho certinho, fico cheirosinho. O casamento me transformou. Antes eu vivia com cabelo sem cortar, cheio de areia de praia, sabe? Horrível, uma lástima. Mas depois que eu encontrei a Adriana, eu melhorei. E eu tenho melhorado a cada dia. Quando você começar a rever suas fotos antigas, se o seu casamento está bom, você vai ver que você melhorou depois que casou. Sua foto, você ficou mais bonito depois que casou. Então, Deus quer restaurar a sua conexão emocional, espiritual e física entre vocês. Ele quer fazer de novo, mas isso começa com uma decisão. Ações práticas feitas com amor. Dito isso, a nossa tarefa para vocês nessa semana é bem simples. Assim como vocês fizeram no jantar, vocês vão separar um tempo essa semana para uma noite especial, dentro de casa mesmo, não precisa sair, não precisa ficar gastando dinheiro. Os seus filhos vão dormir, você senta com seu marido, com a sua esposa. Uma dica para dar certo, marca o dia e o horário. Se vocês não marcarem dia e horário, nunca vai acontecer. Então, primeiro, prepare um ambiente em casa mesmo, sem celular, sem distrações. Pode fazer uma mesa posta, uma sobremesa favorita, sabe? Faz uma sobremesinha favorita ali, tá frio, faz um fundizinho, algo simples. E aí vocês vão revisitar o passado. Qual que é o desafio? Cada um vai trazer uma foto antiga ou um vídeo antigo, seja do casamento ou qualquer outro momento que lembre o início da história de vocês. Quando vocês trouxerem, vocês vão apresentar isso para o seu marido, vão apresentar isso para sua esposa. Essa foto que você trouxe, faz surpresa, escolhe com surpresa. Se precisar imprimir a foto, imprime. De alguma forma vocês vão fazer surpresa e vai falar, essa foto relembra a nossa história e é marcante para mim porque lembra disso no começo do nosso casamento. Ou no começo do nosso namoro. Cada um vai responder com sinceridade só 2 perguntas, hein, Brunão? Não mais que isso, 2 perguntas. O que me fez me apaixonar por você? Segundo, o que eu sinto falta em nós que gostaria de recuperar? 2 perguntas. O que me fez me apaixonar por você e o que eu sinto falta em nós que gostaria de recuperar? Depois de apaixonar... Oi. Para quem é noivo, né, e está aqui assistindo, a segunda pergunta, o que eu sinto falta e nós gostaria de recuperar, não precisa ser feita. E então a gente muda essa pergunta para
o que nós vamos investir como casal, né? Para falar sobre alinhamento de expectativas, né? Então, onde vamos chegar? Alinhe as expectativas. Perfeito. E é isso. Então, eu queria agradecer você por essa segunda noite do nosso congresso. Foi um tempo muito precioso. E eu sei que tudo isso que a gente está ministrando, gente, é de todo o nosso coração. A gente tem passado tempo, investido tempo para preparar essas mensagens para vocês, porque a gente acredita demais. O diabo vai lutar contra as famílias, o diabo vai lutar para destruir casamentos, e nós não podemos permitir que isso aconteça. E nós, como pastores, eu, Adriana, nós, como líderes de distrito e área, Luiz Celso, Rosalinda, a minha tia, a pastora Maria, que liderou o Ministério de Casais, praticamente o ministério todo dela, nós, como pastores e liderança, estamos à disposição de vocês. Vocês não precisam sofrer no casamento. Deus tem respostas e tem pessoas para abençoar vocês. Como diz Mateus 5, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Então, eu quero dizer que nós estamos investindo nisso porque nós entendemos a importância. Eu queria pedir para minha esposa orar por nós, então, encerrando essa segunda noite da nossa conferência de casais do Distrito Amarelo. Amém, glória a Deus. Gente, antes de orar, eu só queria. Peraí, o quê? Antes de orar, eu só queria reforçar, né, que durante esse tempo, essas 3 semanas apenas que a gente tirou para dedicar aqui a ministrar, entenda isso como uma oportunidade de alinhamento, né? O Alex falou, o diabo vai tentar, não. Na verdade, o diabo já está trabalhando de forma árdua, intencional e sutil, e não sutil também em todas as famílias, né? Então, estamos sim debaixo de um tempo de muita opressão para que famílias sejam destruídas. Se nossos alicerces não estiverem firmados, nós estamos muito sujeitos a cair. A palavra fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Então, a gente está trabalhando aqui para que a gente possa alinhar e fechar qualquer porta que exista para que o inimigo não tenha nenhuma brecha para entrar na nossa casa e trazer a qualquer situação aí que venha destruir a nossa família. Nós somos a igreja. A família é a representação da igreja. Nós representamos a Cristo, nós levamos o evangelho por meio da nossa casa, da nossa família. Nossa família é nosso principal testemunho. E a palavra fala, né? Que adianta a gente cuidar da igreja, que adianta a gente cuidar de pessoas, se nós não cuidarmos da nossa casa, tudo é em vão. Então, a nossa casa é a nossa prioridade, por isso a gente tem que voltar o nosso olhar para a nossa casa. Então eu quero te encorajar. Não arrumem desculpas, arrumem soluções, arrumem alternativas. Ah, eu não sei como vou fazer isso funcionar. Qual é a alternativa? Quais são as possibilidades? Como vamos fazer dar certo para sentar e rever as fotos? Qual é a alternativa que a gente tem aqui? A forma que a gente vai encontrar para sentar e fazer as 3 perguntas de forma intencional. Busquem alternativas, abandonem desculpas, porque esse é um caminho que a gente entende que é o caminho de vitória dentro de uma família, porque desafios vão vir de várias formas e tudo que puder acontecer para se levantar, para que a gente não faça, vai acontecer. Então a gente tem que ter em mente assim, quais são as alternativas e Deus vai dar direção, vai dar graça ali em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então. Se você estiver com a sua esposa, dê a mão para ela. Se vocês não estiverem no mesmo ambiente, não tem problema, feche seus olhos e vamos nos apresentar diante do Senhor. Pai, nós colocamos a nossa família diante do Senhor, cada um que está aqui participando dessa conferência. Nós queremos, como pastores, aqui apresentar essas casas, essas famílias diante do Senhor, os noivos que estão aqui diante do Senhor. Pai, clamamos pela tua misericórdia, clamamos, Espírito Santo, pela tua ajuda, por tua direção, para que o Senhor nos conduza. Se existe em nós, como família, há algum caminho que precisa ser alinhado, que precisa ser ajustado, que talvez estejamos em alguma área vulneráveis, Senhor, sujeitos, Senhor, a algum ataque do inimigo que possa nos derrubar, que o Senhor possa nos despertar, Senhor, nos trazer, Senhor, clareza, direção, Pai, para que possamos estar firmados na rocha que é o Senhor, com todas as portas fechadas, Senhor.
nos dá alternativa, nos dá criatividade, nos dá, Senhor, estratégias para que, como família, como casais, possamos estar alinhados, possamos ser um, Senhor. Molda o nosso coração, muda, Senhor, o nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o outro, Pai, a nossa comunicação, que possamos ser aperfeiçoados, que possamos, Senhor, ter um coração aprovado diante do Senhor, Pai. Eu declaro aqui famílias saradas, curadas, famílias, Senhor, que são firmadas na rocha, famílias, Senhor, que resplandecem a tua glória, Senhor, que são por testemunhos, Senhor, para essa geração, nesse tempo em que estamos vivendo, Pai. Nós declaramos a cobertura do teu sangue sobre cada casa, sobre cada família, Senhor. Nos reveste de toda a armadura, Senhor, e que possamos estar sensíveis ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, que ao momento que estivermos ali praticando esses desafios que foram propostos aqui, que o teu Espírito Santo tome o nosso lar e que nós possamos ser tomados de esperança, de convicções, de certezas, de alinhamento, Pai. Nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Amém. abençoe, gente, em nome de Jesus. Lembrando que se você não conseguiu ouvir, vai estar disponível lá o link. Líderes de Célula, encaminhe novamente lá o link com a tarefinha e os slides. Vamos mandar até amanhã, o de hoje, a tarefa, o link no YouTube da gravação do encontro de hoje e os slides, tá bom? Se precisar de alguma coisa, se perdeu nos arquivos, procure seu líder de célula. Se ele não conseguir te ajudar, ele vai nos procurar e a gente vai disponibilizar isso de uma forma mais fácil possível, tá bom? Encaminhe para quem não pôde participar e nós nos vemos terça-feira que vem, em nome de Jesus. Isso aí, semana que vem é a última noite e minha gratidão a você que aguentou firme até aqui. Vai valer muito a pena, não se esqueça disso. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe, bom descanso. Tchau, tchau.